Olá, bom dia. Aqui é a Meris Oliveira, do Desenho Humano Brasil, com aquele nosso foco no desenho humano hoje. Bem-vindo, bem-vinda. Então, não canso de lembrá-los que desenho humano é sobre um potencial de ser de 900. Então, a ciência da diferenciação, o desenho humano, é este potencial, certo? Então, vamos ver o que está acontecendo no tempo dos neutrinos. Como que essa partícula subatômica que atravessa o nosso corpo, 50 trilhões de neutrinos por segundo, o que esse tempo dos neutrinos está trazendo hoje para nós? Bom, lembrando então que estamos... Essa semana, o Sol está na porta 19, no momento ele está na linha 3. E nós estamos, então, nesse ângulo da cruz dos 4 caminhos, certo? A cruz dos 4 caminhos são, obviamente, direções que podemos tomar na vida, dependendo como trilhamos o caminho, certo? Então, aqui a porta 9... é sobre a questão tribal, a questão da necessidade de dar e receber apoio, porque a tribo, a família, precisa, obviamente, de apoio, né, para sobreviver. Então, aqui eu trouxe, de novo, né, a variação do dia. Então, agora são exatamente 12h40, né? São 20 para 1 da tarde já. Então, a gente está dentro deste programa aqui, ainda na linha 3. A Lua está na porta 5. Então, lembrando, quem tem a porta 15 não tem a porta 5, nas próximas horas vai receber uma configuração aqui do tempo dos neutrinos que vai trazer um condicionamento que vai gerar um fluxo fixo, né? Então, para essas pessoas, né, que tem o 15, não tem o 5, elas vão ser afetadas por isso, certo? Lembrando que, na geral, nós temos aí o programa trazendo um gerador de mutação. E aqui é quase que um projetor mental de curiosidade e entusiasmo para a pesquisa, certo? Então, o programa, ele está aqui nos programando para mutarmos ou não, através da curiosidade ou não. Veja bem, o importante no desenho humano sempre é lembrar que a gente vive na dualidade. Veja bem, se nós olharmos a não mutação pela não curiosidade, também vai fazer lá o que o programa quer, certo? Ou a curiosidade que vai gerar mutação, né, vai estar trabalhando o programa. Então, veja bem, por isso que o tempo dos neutrinos é basicamente como afeta o seu desenho, com aquele aminoácido que está sendo trazido por esses neutrinos e está sendo disponibilizado em maior quantidade, certo? Então, aqui, lá por 13h24, quer dizer, daqui a pouco, né, o Sol vai se mover para a linha 4. Então, lá pelas 18, ele vai estar, né, algumas horas aqui na linha 4. A Lua percebe que ela vai andando, né? Ela já, às 18 horas, vai estar lá na linha 5 da porta 5, certo? E às 23 horas, a Lua já vai ter saído, né, da linha 5, ela vai estar na linha, desculpa, da porta 5, ela vai estar na porta 26, tá? Então, olha bem, Júpiter também está no 26, então essa noite nós vamos ter aí o impulso, certo? Junto aqui com Júpiter, que traz a lei, certo? Vai ser sobre uma questão
dentro aqui do centro do coração, do centro da força de vontade, que vai ter a ver com valores. E vai estar ligado a uma transmissão. Quer dizer, se houver o 44 envolvido, você tem então a força vital. Até um bom momento para falar isso, gente. Quando a gente tem uma porta só ativada no centro, sendo ele aberto, em branco, ou mesmo ele definido, veja aqui a porta 11, ela está ativada. Essas portas ativadas, elas não são uma força vital completa. O que é força vital e que então é efetivo é um canal completo. Então esse 26, embora ele esteja aqui na Lua, ele esteja em Júpiter, ele vai ter uma pressão muito grande aqui, trazendo para as pessoas que têm o 44, mas que não têm o 26. Quer dizer, quando você olha num desenho e você vê essas portas ativadas, você já vai entender por onde que a pessoa vai ter a tendência, aonde ela vai estar vivendo mais a vida dela, a experiência que ela veio aqui viver, né? Então é a mesma coisa no desenho aqui do programa do dia. Essas portas ativadas fazem parte da força vital que o programa está trazendo. É um desenho, é um design da vida, certo? Para o ser humano, né? Então, como que isso vai funcionar o dia todo aqui? Vamos ver. Então, por volta das 13h24, nós vamos sair daquela moldura das necessidades com base numa adaptação. Nós vamos estar indo para um movimento mais que assim, lidar com essas necessidades vai estar enquadrado, né, vai estar dentro de uma moldura já na rede. Já vai entrar a questão ali que vocês vão ver em seguida do jogador do time. Quer dizer, existe um time, já foi adaptado a essa necessidade social, certo? Então, nós estamos aqui andando, né? Hoje, lembra? Hoje, dia 30, e lá por 23 horas, a gente ainda vai estar lá na linha 4, só amanhã é que a gente vai, então, mudar para a linha 5, que entra daí outra moldura, digamos assim, do tema da semana, que é a porta 19, que é uma porta que está aqui no centro da raiz, é um combustível para, né, uma sensibilidade em como que as abordagens acontecem. Então, o foco vai estar aí, na questão da abordagem. A Lua está se movendo, com certeza, ó, ela acaba aqui, o processo dela mais lá para o final de tarde, na porta 5, e ela vai entrar então na 26. Durante a noite, ela vai estar aí trazendo um impulso junto com Júpiter para trazer aqui quer dizer, o 6 que está ativado, né? Então, levar esse motor do ego para essa consciência aqui e trazer isso para uma força vital para aqueles que têm a porta 44. Bom, os nodos continuam na mesma, mais ou menos ficam 3 meses no mesmo local, então nós temos aí investigação através dessa curiosidade, desse estímulo, investigando os limites, certo? Como você está vendo isso na sua vida? Você vê isso através das notícias? O Ra costumava dizer, se você quer saber do tempo dos neutrinos, você assiste as notícias, porque vai estar lá, a linguagem vai estar lá, o foco vai estar lá. Eu faço isso desde a primeira vez que eu ouvi ele falar isso, que foi em 2006. Então, gente, porta 19 também está em Mercúrio. Então, já falamos ontem que o mesmo que está fazendo o coletivo brilhar é por onde se está falando também. Mercúrio é o que veio, é o que está ali para ser comunicado. Então, ele está andando junto aqui, né? Então, veja bem, hoje, a partir das 13h24, nós temos aqui essa ressonância, que é a linha 4 com a linha 4, né? Então, muito forte na rede, certo? Lembrando, gente, que o 19, ele é combustível para uma sensibilidade emocional. Só vai ser processado depois, entende?
Porque tudo que passa pelo plexo solar, você não tem como ter clareza no agora. Já às 23 horas aqui nós temos uma mudança, já entra a linha 5, então já dá uma dissonância, certo? Então o que acontece? Continua esse 19, né? O que brilha 70% lá para o coletivo vai ser ainda o jogador, né? O jogador do time, mas já começa aqui a entrar no tema da comunicação, a questão de já não falar só para a rede, mas sim falar para o universo. Aqui, então, nós temos Vênus, que também vai mudar de linha. Então, veja bem, nós temos aqui das 18 às 23, o que vai estar sendo comunicado e os valores que vão estar sendo baseados nessa comunicação já mudam de, digamos assim, como eu chamo, já muda de moldura, tá? Então, não é mais aqui adaptação e nem é mais adaptação na rede, já se passa, né, universalizar, né, aqui a comunicação e os valores vão ser com base na rede. Então, essas sutilezas estão aí para observar, para nós observarmos como que isso afeta a nossa vida. Já aqui de Marte para baixo, se mantém a programação, então a gente entende que hoje o programa, o que ele quer deixar né, consistente é Marte, Júpiter, né, quer dizer, está tudo muito bem arrumadinho no programa dos neutrinos, como sempre, para que o objetivo maior da vida, que é o imperativo genético, continue a vibrar, a pulsar na vida do ser humano, na evolução da forma, certo? Então, como esses pequenos detalhes afetam o seu momento? Vamos ver agora o horário, né? O que acontece aqui na virada mesmo. Então, hoje, lá por 13h24, que vai ser daqui a pouco, agora são 10:01, daqui uma meia hora, um pouquinho mais que meia hora, tá virando aqui para a linha 4, então vai ser sobre uma abordagem individual que atrai e aceita a cooperação ou não. Lembra, gente, tudo sempre está ligado à questão da dualidade. Aquilo está ali agora. O que vai acontecer com aquilo? Ou ele acontece ou não. É importante entender isso, porque não é estático, certo? Todos nós estamos em movimento junto com os neutrinos. A porta 19, ela é uma porta sobre combustível para as nossas necessidades sociais. Aqui, então, já é o jogador do time, aqui é a abordagem, que vai aceitar ou não vai aceitar a cooperação. Então, hoje, muito da parte do dia, né, que vai, a partir, né, daqui uma meia hora vai começar isso aí, é onde tudo vai estar focado, né? É onde tudo vai começar ali um processo de sensibilidade emocional ou não. Então, essa lição sobre a abordagem individual que atrai e aceita cooperação ou não é sobre uma força impulsionadora que pode beneficiar o grupo todo ou não. Ou atrativo e cooperativo, mas com uma tendência à insatisfação pela contribuição dos outros ou não. Então, isso aqui, gente, não é estático. Isso é uma das coisas que eu mais amo no desenho humano, é isso. É realmente a gente ter um conteúdo que chega próximo ao que está realmente acontecendo com a gente. A gente está se movendo o tempo todo, não existe nada que esteja completamente parado, certo? Então, assim, um pouquinho agora, de repente, vai aceitar a tal cooperação, dali a pouco não aceita, vai ser como uma força impulsionadora que vai beneficiar o grupo, daqui a pouco não beneficia, vai ter a tendência de satisfação ou não, certo? Então, a minha pergunta para você é: você enxerga isso acontecendo no seu dia? Você consegue ver que é uma programação, que é um mecanismo e que não é pessoal? É para você mesmo responder para você mesmo, certo? Então, aqui, a partir deste horário, nós estamos, então, entrando a partir das 13h24
né? Estamos entrando aqui, de fato, vai estar aqui na exaltação. Inclusive, a pergunta que vem hoje é sobre isso, é sobre esses sinais, esses símbolos aqui do lado do número das portas, né? Ou hexagramas. Então, veja bem, vai estar mais aqui na exaltação. É sobre uma força impulsionadora que pode beneficiar o grupo todo ou não, certo? Então, a questão está ali na necessidade social. Não é pessoal, é porque é um movimento, é porque o sol está ali. Existe todo um movimento sempre. Quer dizer, não é pessoal, seja lá o que você esteja vivendo e criando dentro lá da sua mente como uma pressão para pensar, é parte dessa programação. Eu quero saber como que essa programação afeta seu desenho, certo? Então, é por isso que eu estou aqui todos os dias, para mostrar que isso existe, né? E para você trazer para a sua prática, porque o seu processo de autoconhecimento é único. É só você que pode fazer essa jornada. Então, como que o desenho fica neste momento se fosse aplicado para esse exemplo aqui do tipo refletor? Lembrando, então, que ontem, tá? Aqui, ontem, durante o dia, a Lua passou pela porta 34, então entrou aqui. Essa pessoa aqui, refletor, tem uma porta dessa, então criou aqui um momento de centramento nos seus propósitos, né? Então, nossa, olha só, gerador manifestante. E se eu for ver, a frequência ali é uma luta para mutar os propósitos, né? Através daquilo que lembra ou não, e tem curiosidade para isso ou não. Quer dizer, você pode montar este mapa que eu acabei de falar do jeito que você quiser. Você pode começar aqui gerando, né, pulso para mutar propósitos, para lutar para o empoderamento através daquilo que lembra, com estímulo e curiosidade ou não. Então, assim, é um quebra-cabeça. Esses aminoácidos que trazem esses comportamentos e que vão tendo esse movimento da vida com cada ser humano, dependendo do desenho da pessoa. Esta consciência, você ter essa consciência no seu dia a dia, viver aquilo, ver e não cair na armadilha, ter pressão e tomar uma decisão ou sair da sua estratégia por causa daquela pressão, é o potencial do ser de 900. Porque aí você vai alinhar corretamente com as experiências das pessoas. Não estou dizendo que vai alinhar com tudo aquilo que a tua mente pensa que é o melhor para ela. Não, vai alinhar com o que é correto e assim viver a experiência correta para si. Pode ser confortável, pode ser desconfortável. Eu não tenho como dizer. O Rá costumava dizer assim, porque as pessoas têm a tendência de querer saber o que vai acontecer. É só a cabeça que quer saber, certo? Porque nós estamos dentro aí de uma vida que pulsa e que é muito maior do que da pouca percepção que a nossa mente nos traz das coisas, certo? Então, o Rafa falava assim, ó, se você tomar decisões com a sua mente, eu vou olhar para o seu desenho e eu posso dizer o que vai te acontecer. Porque é básico, você vai acabar frustrado se você é um gerador, você vai acabar com raiva e frustrado se é um gerador manifestante, você vai acabar amargurado se você é um projetor, e você vai acabar desapontado se é um refletor, e você vai acabar com muita raiva se você é um manifestador. Agora, se você viver de acordo com a sua natureza, seguindo a sua estratégia, a sua autoridade, ninguém tem como dizer o que vai acontecer. Por quê? Porque é algo que faz parte de um fluir, que tá para vir. Você vai olhar o fato depois. E está no agora. Então, como geradora, então aqui um exemplo, né, do tempo do neutrino no desenho de uma geradora, que é o meu desenho. Então eu sou essa geradora emocional aqui, com essa cabeça lógica e 4 motores. Sou partida. Sem a garganta definida, quer dizer, não tem um formato consistente de como eu falo.
sem o G definido, não tenho uma identidade fixa, e sem a consciência esplênica aqui definida, então não tem uma forma consistente de como é a minha consciência intuitiva. Essa é a minha natureza, certo? Estou aqui para lidar com os medos dos outros, né? Os medos que vão estar ali, para lidar com todas as direções e tipos de amor e ainda expressar, trazer para ação isso tudo, sempre. Ontem, nós estávamos com esse 34, então eu também recebi esse canal, que normalmente não está no meu... Estou no desenho do gerador. Desculpa. Não, eu não fico igual o refletor, porque eu não tenho a porta 10. Então, o 34, ele entra aqui para mim e fica ali. É uma, digamos assim, um tempero. Não é a força vital ainda. Lembra que eu falei para vocês que para haver uma força vital é necessário que haja o canal. Por enquanto, é só ativo, né? Então, normalmente eu não tenho garganta, nem G, nem baço, porém, com o condicionamento que tem aí hoje, eu continuo com o meu baço definido. Isso são dias, gente, semanas. Eu falei para vocês ontem, eu acabei fraturando o pulso em duas partes. Claramente, para mim, o perigo está ali, porque está mascarado. A minha natureza é estar alerta, muito mais alerta. Então, quando mascara, eu vou lidar com o todo, com essa máscara. Então, eu estou, obviamente, correndo perigo. Estou sim, estamos, né? Seja lá se você bem tem teu baço aberto e você tem o 44 e você está semanas aí, né, configurado com esse condicionamento aí, você vai estar correndo o risco de não ter a sua percepção alerta normal que você teria. Então, isso faz parte da vida, certo? Então, o tempo do neutrino continua trazendo essa frequência para, gerar mutação. É como se o combustível do cosmos, que tem a gasolina para trazer mutação, estivesse aberto o tempo todo. E também, aqui, o nosso ajna, que é responsável pela conceitualização das coisas, estivesse fixado em querer pesquisar, curiosidade. Veja bem, é a curiosidade, não é o resultado da pesquisa, não é trazer para a matéria a pesquisa, não é fazer toda a pesquisa, não, é o passo da curiosidade da pesquisa, é uma força vital projetada, ela não está ligada a nenhum motor, naturalmente, né? Então, no grande movimento dos neutrinos, o tempo dos neutrinos pode ser traduzido pela ciência da diferenciação, que é o conhecimento do desenho humano. Está aí, se você quer experimentar. Você gostaria? Envia seu desenho, aliás, envia os seus dados de nascimento que eu posso olhar. Eu não falo o seu nome, eu vou estar olhando aqui como se fosse, né, apenas focada na questão do desenho, certo? E você pode começar esse trabalho. Veja bem, gente, é através do tempo e é muito sutil. Mas aos poucos, de repente, você enxerga aquilo acontecendo na sua frente. Bom, voltando aqui para finalizar como que o tempo dos neutrinos está afetando o meu desenho hoje, continuo eu só com esse centro G aberto. Então, assim, na minha vida pessoal, eu tô com essa pressão de querer saber onde é que eu vou, né? Que lá eu vou ser amada. Então, esta pressão pode me fazer querer iniciar as coisas. Ah, então eu vou telefonar para fulana, porque a fulana disse que queria o curso há 3 meses atrás, vamos supor, né? Quer dizer, não fui perguntada hoje. E aí, então eu respiro e encaixo no movimento e fico respondendo.
Porque sim, a pessoa está lá, ela quer fazer o curso, mas a gente tem que alinhar corretamente também, né? Então, é um grande alinhamento para todos nós. E a consciência potencial do ser de 900 para mim aqui hoje é lidar com essas pressões do centro G, lembrar que qualquer pressão, porque eu estou querendo procurar amor e direção na vida, me tire do meu centramento de estar em resposta no meu dia a dia e dentro da minha onda emocional, certo? É um desafio meu, né? Qual é o seu? Bom, a pergunta de hoje. Temos uma pergunta de uma geradora. Ela está acompanhando aqui, né? E ela, então, viu que a porta 19 está no Sol no momento, e ela notou que ela tem a porta 19, né? No desenho dela, ela tem o 19,2 aqui em Marte. E aí ela perguntou, eu tenho a porta 19,2 no meu desenho, está em detrimento. Isso quer dizer que sempre estará ativa em meu desenho? Sim, a configuração do seu desenho, se ela vem com essa flechinha para baixo, significa que essa configuração de Marte em você, a vida inteira, do momento que nasceu ao momento do último suspiro, ela estava, né, no momento que você nasceu, no detrimento da linha 2 na porta 19. A mesma forma que a porta 8 na linha 3 também estava em detrimento no momento que você nasceu. 88 graus anteriores, também a porta 54 e a 49 estavam em detrimento, e a 34 estava na justa posição. Então, você pergunta, né, como que isso opera, né? O detrimento, a exaltação e a justa posição. Então, eu vou precisar de uma mandala aqui, deixa eu ver. Imagina, gente, eu trouxe lá no início, na primeira, aqui, ó. Imagina que essa mandala, ela tem esses objetos se movendo e, por exemplo, no momento que você nasce, né, o planeta, por exemplo, para você que está lá em Marte, o 19,2, ele além de estar na linha 2, ele estava no momento do detrimento. Se você for pegar exatamente o grau, né? Então, imagina que quando você tem aqui, por exemplo, a porta 19, que é onde o Sol está agora, do zero aqui até a porta 1, você tem o detrimento, a justaposição e a exaltação daquela porta. Então, significa que quando você nasceu, o 19 ele estava no detrimento da porta 19. Então, por isso, é aquilo que fica impresso para você na sua vida. Mas lembrando, gente, que cada configuração dessa é uma parte do todo. E nós somos a síntese disso. E a síntese é maior que as suas partes. Então, claro, você pode entrar no detalhe, entender algo específico ali, mas você não pode achar que aquilo ali é o problema da vida da pessoa, certo? Não, por quê? Porque ele só funciona dentro deste todo. Então, para que essa geradora aqui de pensamentos se tornando atos, lá dando e recebendo apoio com intimidade na tribo e trazendo essa sensibilidade para saber do que a tribo realmente precisa ou não, esta pessoa, ela precisa que esse Marte esteja lá no 19,2, que é onde ela nasceu. Essa configuração é do corpo, né? Desculpa, é do desenho, né? Porque ela está na personalidade, ela é da mente, mas ela faz parte da pessoa completa, porque nós somos a síntese, certo? Então, por causa da movimentação, né, do planeta em relação aos neutrinos, né, ali em relação às a mandala, vai depender o exato ângulo aonde aquele planeta estava no momento que nasceu. Então, em algumas vezes vai estar no detrimento, outras vezes na justa posição, que é
bem na metade entre o detrimento e a exaltação. Mas eu gostaria de abrir um parênteses aqui e compartilhar com vocês que o Haoru, quando ele escreveu o I Ching do Rave, do desenho humano, que foi escrito por ele, quer dizer, o I Ching do desenho humano não é o I Ching chinês. Ele tem outro texto, ele foi escrito pelo Haoru. Quando ele escreveu, ele manteve essa estrutura do I Ching original, detrimento, exaltação e justaposição, mas depois que ele escreveu e colocou para a humanidade e ele viu que as pessoas começaram a trazer, né, ali um conceito pejorativo para o detrimento, para a exaltação, por quê? Porque não é para ser julgado, é para entender a posição da coisa. Então ele dizia, né, quando ele estava vivo, que se ele soubesse, ele teria mudado para o isso e o aquilo. Certo? Então, se você olhar para detrimento e exaltação, é o isso e o aquilo, né? Basicamente, para você não já trazer um peso ali pejorativo, achar que o detrimento não é bom e a exaltação é que é bom. Gente, isso é só a mente fazendo o trabalho dela, que é refletir. Não é o fato, não é real. É um mecanismo que vai se movendo e que em um momento ele está no detrimento, outra hora na exaltação e outra hora ele vai estar passando pela justa posição. Até aqui no meu desenho, veja bem aqui, ó, eu tenho aqui em Saturno, 41 está no isso, digamos assim. Aqui também tenho o isso, aí aqui eu tenho o aquilo, aqui eu tenho isso e o isso, certo? É do meu desenho. Né? Já junto com o trânsito de ontem, quando esse trânsito entra e interage com o meu desenho, ele traz mudança para essas posições. Tu vê, o meu 19 ontem, que era detrimento, o trânsito botou em justa posição, certo? Então, o que isso significa? Bom, no meu desenho, porque o 19 está nos nodos, porque, entende, todas as outras configurações do meu desenho são como elas são, vai ter um efeito. No seu, vai ter outro efeito. A mesma coisa. É simples assim. Desenho humano está aqui para empoderar as pessoas, a elas serem, né, autônomas de si mesmo. O desenho humano, isso é outra coisa que eu gosto muito, é que ele é um conhecimento que ele não cria, digamos assim, aquele vínculo de guru ou de que você depende de alguém. Não, aqui nós temos uma ciência da diferenciação, nós temos pessoas técnicas que foram treinadas, que são professores, que são analistas, que, né, trazem o conhecimento, trabalham com isso, certo? E quando você entra nessa educação sobre si mesmo com esse conteúdo, você é, né, o seu próprio, digamos assim, o seu próprio terapeuta, digamos assim. Vamos em frente. A dica do dia de hoje, eu continuo insistindo que você pegue um tempinho, quando é correto para você, e olhe como o tempo dos neutrinos afetam o seu desenho e apreenda aquela observação naquele momento. Volta lá para o teu dia a dia, quando você vê, você vai começar a perceber essas sutilezas que estão ali o dia todo na sua vida e que você enxergando isso, então você tem como alinhar corretamente, até com a homogeneização, se você alinhar com a sua estratégia de autoridade, porque a homogeneização está aí para ser vivida. Agora, o programa do dia, você sempre vai entrar dentro da sua estratégia de autoridade, né? Repito, né, que o Ra sempre dizia, o tempo do neutrino está aí. É correto para você ou não vivê-lo? Fica aí, então, mais
reflexão para todos vocês. Eu agradeço a sua atenção e aguardo a sua dúvida, pergunta, envia pelo WhatsApp, ok? Super bom dia para todos. Lembre sempre, siga a sua estratégia de autoridade interna e olhe, veja como isso vai te alinhando com as pessoas, as experiências corretas para você, de acordo com a sua natureza. Aquele abração aqui de Floripa.